Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Vamos falar agora mais um pouco urologicamente. No nosso vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a RTU de próstata, a famosa raspagem da próstata. Vale a pena a gente começar lembrando que a próstata é a primeira parte da uretra masculina. Então, muita gente às vezes acha que a próstata é alguma coisa que fica grudada na uretra ou na bexiga, mas na verdade a uretra tem 4 porções e a primeira dessas porções é a próstata. Então, quando a gente fala de fazer uma RTU da próstata, RTU significa ressecção transuretral. Então, a ideia é a gente ir pelo canalzinho do xixi e tentar desobstruir o miolo da próstata que está atrapalhando aí para urinar e para ter uma micção satisfatória. É uma cirurgia já bem antiga. Ela foi descrita pela primeira vez em 1926, então quase 100 anos atrás. E o aparelho, que foi guardado até em museu, é esse que eu estou mostrando na tela aqui para vocês, né? Então você tem um aparelho com uma ponta que você coloca o olho, a outra introduzida pela uretra, né? Esse aparelho se chama ressectoscópio. Então a gente tem uma imagem aqui da Sociedade Europeia de Urologia, né? Então mostrando que você vai com o aparelho pela uretra, atravessa as outras 3 porções da uretra, né? Peniana, bulbar, membranosa, até chegar propriamente na uretra prostática. Daí você encontra a sua próstata que está aumentada, né? E daí você usa um aparelho como se fosse uma enxada, né? Uma pazinha. E você vai, usando energia, com eletrocautério, ressecando o miolo da próstata, né? Que nem como eu já comentei em outros vídeos para vocês, no que diz respeito à próstata, né? Como ela é a primeira parte do canalzinho do xixi, o xixi passa por dentro dela. E quando ela cresce, ela acaba atrapalhando o xixi. Então a gente vai muito como se a gente estivesse cavando um buraco mesmo, com a pá. Só que a gente teria um buraquinho apertadinho, que seria a uretra numa próstata aumentada. E daí você vai com a alça de ressecção e você vai abrindo para tentar desobstruir, abrir o buraco de novo para o xixi voltar a passar. Então aqui o que a gente está vendo? Eu estou entrando aqui na uretra, né? A gente atravessou ali a uretra membranosa. Agora aqui a gente está dentro da próstata. Esse negocinho branquinho que a gente está vendo aqui é o vero montano, é o ducto ejaculador. Entrei na uretra até a bexiga. O que eu estou enxergando aqui então é dentro da bexiga, tá? Então eu entrei com o aparelho pela uretra e cheguei até a bexiga e olha só que a gente descobriu um monte de pedrinha, né? Parece umas bolinhas de gude, mas são cálculos. Esses cálculos surgem porque a bexiga não esvazia direito, tá? O que eu estava tentando visualizar ali, aqueles 2 buraquinhos que vocês viram, são os meatos ureterais. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer na cirurgia, encontrar os meatos ureterais, porque é dali que vem o xixi do rim para a bexiga. A seguir, eu vi onde está o vero montano, que é onde tem aquelas bolinhas brancas, e o esfíncter, ou seja, o que controla, segura o xixi, tá ali. Então, eu sei que se eu ressecar mais para depois da tela, mais para cranial, eu não vou ter problema de incontinência urinária. E daí essa alça é uma alça de energia bipolar. Então, a energia entra e sai por essa alça. E daí eu consigo ressecar o tecido. Olha, voltei no vero montano, então vi que eu não estou mexendo perto do esfíncter, e daí eu uso essa alça. Observa que ela começa a brilhar. Quando ela está brilhando, é porque ela está conseguindo cortar e coagular. Cortar e coagular. Então, eu consigo ressecar o tecido de maneira que eu consiga realizar o procedimento aí de maneira eficaz. Daí, às vezes, tem algum vasinho, então você acaba tentando cortar ele mais devagar para ver se para de sangrar. Às vezes para, às vezes não. Quando não para, daí a gente cauteriza com a alça um pouquinho mais. Olha, volto pro vero montano e vou voltar diversas vezes durante a cirurgia,
Porque eu quero ter certeza que eu não vou mexer no esfíncter, né? Eu não quero que o meu paciente fique incontinente. Eu quero que ele consiga segurar o xixi dele e tenha um jato urinário melhor, né? Eu sigo ressecando aqui o tecido, né? Você vê que eu tô sempre respeitando ali a linha do Vero Montano para tentar ressecar o tecido, né? E eu vou seguir a ressecção ali de um lado e depois do outro lado. Essa é a cirurgia hoje em dia mais feita para hiperplasia prostática, tá? A gente considera ela como o padrão ouro, tá? Então, como a melhor opção para tratar a hiperplasia prostática benigna. Existe uma alternativa que se discute, que pode ser o padrão ouro, que é o HoLEP, que eu discuto num outro vídeo. Então, daí eu vou ressecar esse tecido e com isso a urina vai poder voltar a passar, o que é ótimo, né? O que não é tão ótimo assim. Essa cirurgia, assim como o HoLEP, como quase todas as outras cirurgias, o paciente vai perder a capacidade de ejacular na maioria das vezes. Tem gente que faz a RTU e consegue ejacular depois? Tem, mas a maioria das pessoas não consegue. Então ela vai ter o orgasmo, ela vai sentir o prazer, mas o esperma não vai sair, tá? Então isso às vezes frustra muitos homens. E como alternativa para isso, a gente tem um outro tratamento, né, que chama Rezum, que eu vou falar depois num outro vídeo para vocês também, que a gente pode tentar melhorar a micção, não tendo que agredir tanto quanto a RTU e tentando preservar aí a micção e a ejaculação do paciente, né? Então, você pode ver que é até meio terapêutico, né? Você vai ressecando o tecido, né? E vai tentando deixar o mais bonitinho possível, controlando o sangramento. Só para deixar bem claro, essa alça que nós estamos vendo tem mais ou menos 1 centímetro, tá? De uma pontinha azul para outra pontinha azul. Então, tudo que eu tô vendo aqui é muito ampliado, é muito magnificado, tá? Então, quando você vê um pouquinho de sangue, né? Às vezes você vê um jato de sangue e você fica preocupado. Nossa, está sangrando muito. Na verdade, é um sangramento bem pequeno, assim. Provavelmente, se você cortar o dedo na cozinha, vai ter um sangramento de monta maior, tá? O que você precisa saber da cirurgia? Depois de operar, a sua bexiga está acostumada a fazer uma certa força para conseguir expelir a urina, sabe? Mas o que acontece? Você não tem mais a resistência da próstata mais. Então, até a bexiga entender que ela não precisa mais fazer a força que ela fazia, é comum você ter uma piora dos sintomas de armazenamento. O que quer dizer isso? É comum você ter mais vontade de fazer xixi, é comum você acordar mais vezes à noite para fazer xixi. Às vezes pode até acontecer de dar vontade de urinar do nada e você até se molhar, né? Até ter episódios de incontinência, mas não porque lesou o esfíncter, que como vocês podem ver, ali a gente está se preocupando e o urologista sempre se preocupa em preservar o esfíncter. Mas, por conta dessa força que a próstata exigia da bexiga, até a bexiga entender que ela não precisa mais fazer essa força toda, leva algum tempo. Quanto é um tempo? Olha, varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas demoram alguns meses, umas semanas, né? Às vezes até um ano, dependendo do caso. Alguns casos, inclusive, a gente precisa até manter algumas medicações aí de uso diário para diminuir esse desconforto aí do paciente, tá? Outra coisa interessante de eu contar aqui para vocês antigamente, você tinha uma energia que chamava energia monopolar, tá? Então a energia entrava por essa alça que a gente está vendo e saía por uma placa de bisturi elétrico, né? Como se fosse um fio terra mesmo de aterramento. E quando você usava essa outra alça, você tinha que usar energia monopolar. E em vez de usar soro fisiológico, a gente usava uma solução de glicina. A glicina, ela tem menos sal. Ela é uma solução que a gente chama de hipotônica, comparada com o soro fisiológico.
Então, uma grande limitação que a gente tinha antigamente é que as cirurgias precisavam ser rápidas, porque tá vendo que eu tô cortando e cauterizando? Apesar de eu cortar e cauterizar, o soro entra um pouco na corrente sanguínea do paciente, né? Então, por conta disso, às vezes, esse soro pode entrar, ou a glicina entrar em quantidades exageradas, e isso acontecia nos pacientes com cirurgia monopolar, e ele tem uma queda muito abrupta do sódio no sangue, tem uma tem uma hiponatremia. E com isso, podia causar confusão mental, podia causar vários outros problemas, até eventualmente alguma coisa letal, sabe? Isso chama síndrome de RTU. Às vezes, até quando o médico vai fazer uma prova de concurso ou prova de residência, é uma pergunta que fazem, porque era algo muito pertinente que os médicos precisavam saber e era importante para a prática clínica deles, né? Hoje em dia é muito difícil acontecer síndrome de RTU nas cirurgias de próstata ou de bexiga, porque nós usamos, ao invés da glicina, a gente usa, como aqui no caso, soro fisiológico, que tem uma concentração de sal muito parecida com a concentração de sal que a gente já tem no nosso sangue, tá? Então, observe que a gente continua e cada vez que a gente vai passando a alça, a próprio tecido da próstata vai se apresentando, né? Sempre aparece uma bolha para irritar a gente. Daí, os fragmentos que a gente vai cortando, a gente vai tirar com um aparelho que chama Ehrlich, né? Um evacuador de coágulos. Ele funciona parecido com um Aquaplay, quase, né? Você vai apertando ele e ele vai mexendo os fragmentos e você vai conseguindo puxar esses fragmentos para dentro do esvaziador de coágulo, né? E consegue tirar os pedacinhos da próstata. Então você não precisa tirar pedacinho por pedacinho ou abrir o paciente para tirar os fragmentos, né? Tem vários tratamentos, então, hoje sobre a hiperplasia prostática, mas a RTU ainda é o procedimento mais feito no mundo, é o procedimento mais feito no Brasil. Ele é interessante porque ele está no hall de procedimentos da ANS. Ele é indicado principalmente para aquelas próstatas até uns 100 gramas, tá? Que são próstatas até que grandes, certo? Em contrapartida, a pessoa vai continuar vivendo. Então a próstata da pessoa vai continuar crescendo, certo? Por conta disso, é comum, depois de uns 10 anos mais ou menos que fez a primeira cirurgia, o paciente às vezes precisar ou voltar a tomar as medicações, né? Ou eventualmente até voltar a fazer uma nova cirurgia. E, claro, tem o trabalho, o risco, a exposição. Mas comparado com cirurgias mais antigas, então pensar numa época que toda cirurgia que fazia precisava fazer uma incisão ou abrir a barriga do paciente, isso é uma alternativa bem melhor, né? A gente está sendo bem menos agressivo e a gente está resolvendo bem mais o problema dele, tá? Daí pode ver que, comparado com o que a gente tinha antes, a gente já tem quase uma caverninha aqui, né? Então eu estou conseguindo já começar a visualizar melhor a bexiga. O ideal é que quando nós operamos o paciente, fazemos a RTU, é o ideal que nós sejamos capazes de conseguir, de onde está o Vero montano, a gente conseguir enxergar a bexiga e conseguir enxergar a loja prostática desobstruída, tá? Então, lembra no começo da cirurgia, a gente não enxergava nada. Tinha um monte de tecido com os vasos, né? Que era a próstata aumentada. E agora, conforme a gente vai secando, né? Você consegue ver o tecido sendo retirado e consegue ver que o paciente vai conseguir urinar melhor. Sempre acaba sangrando um pouquinho, então a gente consegue fazer uma cirurgia legal, desobstruir bem aqui o paciente, né? Pode ver que agora eu tô tirando essas bochechinhas perto do Vero montano, né? Perto do esfíncter, para tentar desobstruir bem também, né? Lembra que eu comentei agora com vocês que eu queria desobstruir de tal sorte que eu consiga enxergar a bexiga bem. Daí eu troco, né? Nesse caso eu tinha à disposição, então eu optei por usar essa outra alça, que é chamada de alça roller,
ela funciona para fazer a cauterização. Então ela vai queimando o tecido de tal forma que eu consigo fazer uma hemostasia, né? Ou seja, controlar o sangramento bem, e as paredes ficam mais regulares. Então eu tento deixar mais bonitinho a loja prostática. É mais preciosismo mesmo, mas eu acho que fica mais bonitinho assim. Eu tenho fé que isso ajude aí a ter uma recuperação melhor também, e com certeza me ajuda a ter menos sangramentos, né? Que faz toda a diferença aí na recuperação do meu paciente. Daí, acabou a cirurgia, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou colocar uma sonda, né? Uma sondinha pelo canal do xixi, né? Pelo pênis. E essa sondinha vai ficar então com 3 pontinhas. Tem uma pontinha que vai entrar soro, tem uma pontinha que vai sair esse soro e uma terceira pontinha que não fica conectada em nada. Que essa pontinha é onde eu coloco água destilada para insuflar um balãozinho que fica dentro da bexiga, e esse balãozinho que garante que a nossa sonda não cai. E é esse balãozinho que eu vou esvaziar quando for retirar a sonda, tá? Cada urologista tem sua prática, né? E não tem uma que seja estritamente melhor ou pior do que a outra, mas na minha rotina clínica, geralmente o meu paciente opera num dia, né? Daí no dia seguinte ele fica o dia inteiro ainda com a irrigação vesical, né? Então a enfermagem vai entrando lá cada meia hora, cada 1 hora para trocar esse soro. Na primeira noite eu peço até para sempre ter um acompanhante para ficar de olho, porque por melhor que seja a enfermagem, por melhor que seja o hospital, quanto mais gente puder cuidar e ficar de olho é melhor, porque o que acontece? Se não lavar, podem se formar coágulos, e esses coágulos podem obstruir a passagem da urina, podem obstruir a sonda, de tal forma que eu precise, às vezes, até levar o paciente de volta para o centro cirúrgico só para tirar esses coágulos e queimar algum vasinho que possa estar sangrando aí e atrapalhando a recuperação do paciente. No segundo dia, geralmente à tarde, eu costumo fechar a via de saída do soro. Daí eu costumo abrir bastante por onde estava entrando o soro, encher a bexiga com soro, eu retiro a sonda e daí eu peço para o paciente urinar. A bexiga já vai estar cheia com soro, então a gente consegue saber se ele vai urinar bem ou não. Então, geralmente nessa cirurgia, o paciente opera, digamos, na segunda, ele deve ir para casa na quarta-feira, provavelmente no período da tarde, né? E a ideia é que ele vá para casa sem a sonda vesical. Tá? Então que ele consiga ir para casa do jeito que ele veio, só que fazendo xixi direito. Daí eu costumo deixar com antibiótico uns dias, anti-inflamatório uns dias se ele puder tomar, tá? Ficar pelo menos umas 2 semanas sem dirigir carro mecânico, sem dar grandes caminhadas, né? Tentar ficar mais de molho, e depois de 1 mês mais ou menos você pode voltar às suas atividades aí de acordo com como você for se sentindo, né? E claro que o ideal é sempre conversar com o seu médico para ver os detalhes, né? Cada profissional tem seu jeito de conduzir os casos, nenhum deles é errado, né? E o ideal é você deixar tudo alinhado, sobretudo as suas expectativas, as suas inseguranças, para você ter um procedimento tranquilo. Tá? Então aqui eu estou encerrando o procedimento, só dando uma última regularizada aqui no tecido prostático. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você quiser fazer algum comentário também, por favor, fica à vontade, né? Na descrição do vídeo eu sempre deixo o link do site se você quiser ter acesso a mais algum material, né? Também seguir aí para próximos vídeos, ou nas outras redes sociais, ou aqui mesmo. Obrigado a todos pela atenção. Tenham um ótimo dia e falou!